Sim. Para comenzar, gostaria de contar-vos como está organizado o SICITES. O SICITES é composto por 4 centros: o Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, en Badajoz, o Centro de Agricultura Ecológica e de Montaña en Plasencia, o Instituto de A Cortiza en Mérida, e onde eu teño o meu traballo é a finca La Orde en Valdesequera. A finca La Orde está en Guadajira, céntrase máis nos estudios agrícolas, e a finca Valdesequera céntrase máis nos estudios de produción animal. A facenda Valdesequera ten 720 hectáreas de desamontado. Nesta quinta temos diferentes rebaños experimentais. Estes rebaños son sempre constituídos por razas autóctones: 450 ovellas merinas, 100 cabras da raza Verata, 100 vacas da raza Retinta, 150 gallinas azuis extremeñas e 100 porcas ibéricas de 3 variedades diferentes: Retinta, Lampiña e Torriscá. Dentro da área da produción animal son desenvolvidas diferentes liñas de investigación: xenética, reproducción, saúde animal, nutrición. E hoxe vou sentar-me no traballo realizado nas liñas de sustentabilidade e benestar animal en relación ao porco ibérico. Para comenzar esta palestra, gostaria de referir que o ecosistema do desmontado cobre unha área de 7,3 millóns de hectáreas e está localizado no sudeste da Península Ibérica. É o ecosistema onde se basa a produción do porco ibérico. Neste gráfico podemos ver a evolución do censo de animais reprodutores da raza ibérica. Este teve un retroceso debido á peste suína africana, e depois da súa erradicación e de unha maior demanda dos seus produtos a partir do século XXI, este censo aumentou considerablemente, diversificando os sistemas de produción. Debido á diversificación da produción, en 2014 os sistemas de produción de porcos ibéricos foron regulados pela norma de cualidade. Nesta norma, os produtos do porco ibérico son clasificados de acordo con a percentaxe da raza ibérica e de acordo ao sistema de alimentación. Como volota, son os porcos alimentados exclusivamente con volota e outros recursos naturais do montado. Estes são marcados com um rótulo preto ou vermelho. Cebo de campo são aqueles porcos alimentados com recursos naturais do montado e rações comerciais. Estes produtos são marcados com um rótulo verde. E, por último, o cebo, que são os porcos alimentados intensivamente com uma ração comercial, e estes produtos são marcados com um rótulo branco. Como pode-se observar neste gráfico, mais de 60% da produção ibérica é intensiva. Uma das razões para este fato é que a superfície do montado é limitada. E a forma com que se tem aumentado a capacidade produtiva da dehesa é através da categoria cebo de campo, já que não depende da produção da volota. Aqui temos a produção intensiva e aqui a velota e cebo de campo mais ou menos é a mesma produção todos os anos. Agora, as velotas são obtidas entre outubro e março, durante a época de montanheira. E neste momento a presença do porco ibérico é um fator chave na manutenção da sustentabilidade da dehesa,
Assim, é importante procurar melloras económicas, ambientais e sociais, integrando sempre o bem-estar animal, a fim de garantir o futuro a longo prazo dessa imunidade. Para iso é importante desenvolver investigación en toda a cadeia de produción do porco ibérico, noutras palabras, desde a dehesa até a mesa. O primeiro traballo que vou falar consistiu na avaliação dos impactos ambientais da produção tradicional de porcos ibéricos em comparação com outros sistemas de produção de porcos, tendo em conta a contribuição das emissões resultantes do consumo de recursos naturais provenientes da dehesa ou montado. Os resultados obtidos foram muito semelhantes a outros sistemas tradicionais, por exemplo, o Noir de Vigor em França, com exceção do impacto ambiental e ocupação do solo, resultante da grande superfície utilizada para a engorda dos porcos ibéricos. Está entre 0,25 e 1,25 porcos por hectare, em função da densidade de árvores de quercus. Em comparação com os sistemas intensivos ou orgânicos, os sistemas tradicionais de porcos ibéricos são superiores devido ao ciclo de produção muito mais longo e o facto de serem abatidos numa idade mais avançada. Neste gráfico, referente ao sistema de montanheira, podemos ver que os maiores impactos correspondem aos animais na fase do crescimento, já que quando estão mais dependentes de uma alimentação concentrada até os 10 ou um ano de idade. No entanto, em termos de ocupação do solo, só o maior impacto ocorre no período de engorda. Por outro lado, este gráfico mostra a contribuição para os impactos dos animais engordados em montanheira e em sebo de campo. A partir desta informação, é possível observar os diferentes impactos, com exceção da ocupação do solo, que quanto maior for a proporção de animais de sebo de campo, maiores são os impactos. Portanto, em acidificação, eutroficação e energy, community demand energy and climate change. Neste segundo trabalho, estudamos as diferenças entre os diferentes tipos de engorda. Por conseguinte, estudamos as diferenças entre as facendas que engordaban animais tanto en montaneira como en sebo de campo, chamadas facendas diversificadas, con as facendas que engordaban animais exclusivamente en montañeira. Foran estudadas as diferenzas tanto nas variables técnicas, estas variables, e tamén ambientais. Na tabela seguinte podemos observar as variables máis discriminantes en función de se considerar un modelo técnico, ambiental ou combinado. Todos os modelos apresentan un valor que se considera adecuado, ok? Mas debido ao valor do F, escollemos como mellor opción un modelo ambiental, que considera as variables ocupación de solo e global warming como variables discriminantes. Este modelo ambiental clasifica correctamente 97,2% das facendas estudadas. Por tanto, o conjunto de variables ambientais seleccionadas depois das análises realizadas poden ser utilizadas como pontos de referencia para a clasificación dos tipos de engorda nas facendas ibéricas. Os resultados obtidos são muito prácticos, uma vez que, utilizando apenas duas variables,
ocupação do solo e global warming, é possível classificar o tipo de fazenda realizando este análisis e assim poder propor estratégias ao produtor para aumentar a sustentabilidade da sua produção. No traballo seguinte foi avaliada a ecoeficiência da produção extensiva de porcos em dehesa. E o que é a coeficiência? A coeficiência pode ser definida como a capacidade simultânea de obter resultados econômicos com a menor degradação ambiental possível, a fim de identificar as práticas agrícolas que optimizam a produção de porcos, tanto do ponto de vista técnico como ambiental. Neste estudio, consideramos como inputs a área de dehesa, e o número de porcas reprodutoras como inputs e como outputs o valor econômico da produção e também os quilos de dióxido de carbono emitidos. Esta metodologia tem dois objetivos. Por um lado, maximizar o valor econômico da produção de porcos e, por outro lado, minimizar os quilogramos de dióxido de carbono emitidos, mantendo sempre constantes as variáveis consideradas como inputs, tanto a superfície de dehesa montado e como o número de porcas reproductoras. Uma vez avaliado o nivel de coeficiencia das fazendas estudiadas, os resultados mostran que, en general, a facenda de porcos ibéricos na dehesa ten un alto nivel de ecoeficiencia. O 40% das fazendas apresentan un nivel óptimo de coeficiencia con un valor de 1 e as restantes fazendas están distribuídas por diferentes niveis de coeficiencia, desde un nivel elevado de coeficiencia, onde se encontraran un 25% das fazendas estudiadas, até un nivel máis baixo, onde se encontra quase unha décima parte das fazendas estudiadas. Os resultados obtidos proponen como medidas a adoptar para alcanzar unha mellor ecoeficiencia nestas fazendas ineficientes, reducir a superficie utilizada das dehesas en un 12% e no número de porcas en un 13,5%. A redução da superfície da montañeira é posible a través da reflorestação, aumentando assim o número de porcos por hectárea na montañeira. En cuanto á redução do número de porcas reproductoras, ten como objetivo adaptar a produção de leitões a unha superficie disponible en cada unha das fazendas. De acordo con estas orientações, o valor económico da produção de porcos pode ser aumentado en máis de un 18%, con unha redução de un 8,3% do dióxido de carbono emitido. Neste punto, vou comentar o traballo realizado na Facenda Valdesequeira, pois os estudios anteriores foron realizados con as informacións obtidas junto aos produtores de porco ibérico. De acordo con o Ministerio de Agricultura en España, existen 5 estirpes de porco ibérico: retinto, lampiño, torbiscal, entrepelado e manchado de jabugo. No proxecto Iberdefense, as estirpes retinta, lampiña e torbiscal foron cruzadas entre sí. O entrepelado non foi considerado porque provén dun cruzamento entre retinto e lampiño, e o manchado de jabugo non foi considerado debido aos resultados obtidos no proxecto Innoace. Neste proxecto traballamos en conjunto con o SEBAL e os resultados obtidos mostran o manchado de jabugo, pontos castaños, genéticamente non podería ser considerado moito ibérico. Por outro lado, verifícase que o porco alentejano, os pontos laranja, está moito próximo ao resto dos porcos ibéricos. Entón, unha vez descartadas as estirpes entrepelada e manchado de jabugo, os resultados foran os seguintes. En todos os cruzamentos, neste caso de lampiño con torbiscal,
Observas un vigor híbrido tanto no desmame como no peso inicial e final da engorda. O animal cruzado é de cor laranxa. Aquí observamos o mismo resultado no cruzamento entre lampiño e retinto, sendo o cruzamento de cor verde. E, finalmente, os mesmos resultados no cruzamento entre torbiscal e retinto. Todos estes resultados son referentes á engorda do sebo de campo en montañeira debido á grande cantidade de recursos naturais de bolota, non se observan diferencias entre os diferentes cruzamentos. Agora, que alternativas temos cando non temos tantas bolotas como esperado nun determinado ano? O que facer con os animales que non poden ser engordados con bolotas? Mais unha opción pode ser o porco de primor, que se destinaría ao consumo de carne fresca. Para unha maior sustentabilidade do porco de primor, foi estudiado que a incorporación de selenio biofortificado nos cereais que compón a razón dos porcos ibéricos aumentara o tempo de conservación da carne fresca do porco de primor, debido a un aumento da capacidade antioxidante da carne. Por outro lado, o que facer se obtiveremos máis bolotas do que o previsto? Pois podemos utilizar as porcas de descarte para engordarlas. Serían as castronas. Neste estudio tivemos dois grupos de porcas de descarte. Uno deles foi engordado directamente en montañeira e outro grupo foi monocastrado con 3 doses do produto Vaxincel de Zoetis antes da engorda e depois foi para a montañeira. Con este tratamento evitamos gravideces indeseadas e tamén problemas con jabalí. Embora non teñan sido observadas diferencias entre as variables productivas, foran encontradas diferencias nun dos 4 principios básicos no comportamento adecuado en que se asenta o protocolo Welfare Quality na fase final da engorda, sendo máis óptimo nas porcas inmunocastradas. Nas condiciones desta investigación, é posible a revalorización económica das porcas reproductoras ibéricas destinadas á engorda a través da utilización de recursos naturais. Tamén a utilización da inmunocastración en porcas reproductoras destinadas á engorda aumenta o grau de bienestar animal durante esta fase productiva. Aquí podemos ver as diferencias nos ovarios recollidos en diferentes subgrupos. Hai monocastradas e as porcas enteras. Como referí no inicio, a cadenia ibérica de produción de porcos procesa ser investigada dunha forma transversal. Por iso, realizamos diferentes estudos de consumo con o objetivo de determinar a opinión dos consumidores sobre os aspectos de produción de porcos ibéricos e do benestar animal, con base no coñecemento dos consumidores sobre a produción de porcos ibéricos. Os estudos foran desenvolvidos tanto na zona tradicional ibérica, en Badajoz e en Córdoba, como na zona industrial do porco branco, en Barcelona, para ter a maior diferencia entre eles. Onde foran realizados diferentes cuestionarios. Os primeiros resultados indican que apenas un 27% dos consumidores saben efectivamente o que é un produto ibérico. Licenza. Aqueles que non coñecían o
sistema de produção do porco ibérico tinham melhores opiniões sobre o porco ibérico, principalmente em termos de bem-estar animal e dos seus produtos. Por outro lado, os que conheciam o sistema de produção do porco ibérico davam mais importância à pureza da raça e à alimentação dos porcos. De modo geral, os consumidores atribuiriam grande importância ao atributo da raça, ou seja, que o produto fosse proveniente de porcos ibéricos e não de porcos brancos. Em segundo lugar, que o produto fosse proveniente de um sistema de produção extensivo. E, em terceiro lugar, deram importância ao preço, embora optassem sempre por um preço mais baixo. E muito obrigado.